Se você acha que as notícias sobre algumas igrejas evangélicas no Brasil não poderiam piorar, não poderia passar do teto, né, de escândalo, então estávamos enganados, né? Porque eu também imaginei que fosse isso. Mas, hoje pela manhã, o portal Metrópolis joga na nossa cara que sim, a igreja evangélica brasileira pode nos surpreender ainda mais. A igreja Deus é Amor, uma das mais tradicionais deste país, sabe, uma das mais, como é que eu posso dizer a você, para que você possa compreender, rígidas. E quando eu digo rígida, eu me refiro inclusive a mulheres. Mulheres dentro da denominação, não vou nem citar aqui para não cometer nem erro, né? Elas foram e sempre foram, né? Sempre foram, eu acho que esse é o termo correto, sempre foram muito mais privadas de algumas coisas do que mulheres de qualquer outra denominação. Por exemplo, tomar banho de piscina, ir à praia, jamais. Eu vou nem falar de questões de higiene pessoal, né? Eu posso errar, eu posso estar sendo levado a comentar algo que não é verdade, mas andar de bicicleta e uma série de outras coisas. As regras relacionadas a mulheres sempre foram muito mais rígidas nessa igreja. E tanto é que há uma situação em que hoje você tem, dentro da própria liderança, né, uma guerra interna na própria família. Na própria família. Miranda lá, que discutem, que brigam. Tem um grupo que estão com o mais jovem, outros são, obviamente, ligados àqueles mais tradicionais, enfim. Mas a matéria do Metrópolis acende uma luz. E além de uma luz, uma grande interrogação. E é para a tela do computador que eu quero levar você agora para a gente ler essa matéria, que está lá no site Metrópolis. A matéria diz assim, ó, isenta de impostos, igreja evangélica mantém offshore no exterior. Apesar de não pagar impostos, no Brasil, Igreja Pentecostal Deus é Amor atribuiu ao menos 3 offshores, sendo uma em Barbados e 2 no Reino Unido. E começa a matéria. Isenta de impostos, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, uma das maiores denominações evangélicas do país, abriu ao menos 3 offshores no exterior, nome dado a empresas e contas criadas em países estrangeiros como estratégia de fuga de tributação cobrada no Brasil. Preste atenção, não é crime isso, tá? A gente vai ler isso ao longo da matéria. Não é crime que empresas brasileiras abram offshores fora do país. Existem só algumas regras. E a interrogação de por que a igreja tem essa offshore lá nesses paraísos fiscais, nós vamos chegar lá agora para você entender bem. A aquisição de um offshore em um paraíso fiscal faz com que as informações sobre a empresa fiquem em sigilo. Ter um offshore não é ilegal, desde que o saldo seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. No caso da igreja, contudo, a criação de offshore chama a atenção, uma vez que o artigo 150 da Constituição Federal já veda à União, os estados, o Distrito Federal e os municípios de instituírem impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Aí segue. Instituída em 62, a Deus é Amor tem enfrentado sérias polêmicas desde a morte do seu fundador, o Davi Martins de Miranda, em 2015. Entre elas está a disputa da família do pastor pelo patrimônio milionário deixado por ele, estipulado em pelo menos 86 milhões de reais, segundo o inventário de Miranda, e o controle da denominação, conforme relatado por fiéis. Claro, né, a igreja ela é comandada pelos herdeiros dele, né, especialmente as herdeiras. A presidente é a esposa dele. A viúva dele, melhor dizendo, né? Durante pesquisa, a reportagem apurou que a primeira offshore da Deus é Amor, registrada em nome da própria instituição, foi criada em 96, em Barbados, pelo fundador do templo religioso. Veja, em 1996, quando a Deus é Amor estava no auge, né? No auge das pregações avivalistas e pentecostais do Davi Miranda. Como sócios figuram outras pessoas que fizeram ou ainda fazem parte da congregação. Os pastores Nivaldo Vaz dos Santos, isso é antigo, né? Sérgio Sora, o Sérgio Sora você sabe quem é, né? O Sérgio Sora é o ex-marido de quem? Da Léa Miranda.
O ex-marido da Léa Miranda se chama Sérgio Sora. Ele já figurava ali, naquela época ele era casado. Então, veja que é tudo em casa. Luiz Andreu Rubio, Lorival de Almeida. O Lorival de Almeida é quem? É o marido da Débora Miranda, né? Ele que é o Lorival já estava lá em 96, na primeira offshore que foi criada ainda pelo fundador. E um quinto homem identificado como Timothy O'Neill Maynard, né? Ninguém sabe quem é, que recebeu uma espécie de procuração para atuar em nome da sociedade. Deve ser algum americano, né? Alguém de lá que ficou responsável por isso para tomar conta da empresa lá, da offshore lá. No registro da offshore, o seguinte endereço é indicado: Avenida do Estado, 4568, São Paulo, mesmo local onde se encontra a sede mundial da igreja. Um segundo endereço ligado à criação da offshore pertence a Barbados, o The Club em Hastings, localizado em uma área conhecida como Christchurch, destino indicado para envios de correspondências. E aí eles publicaram aqui, criaram um mapinha, né, com quem é quem, né, na verdade, quem é quem nessa offshore. Aí a segunda e terceira offshore, relacionada à instituição religiosa, estão localizadas no Reino Unido, na Inglaterra, né? As companhias abertas, respectivamente, em 2003 e 2009, estão registradas nos números. Aí tem uns números aqui, inclusive em 2003 e 2009, também ainda estavam vivos, né, o fundador da igreja. Essa é a informação publicada pelo Metrópolis, né? Depois não dizerem, tá inventando calúnia e difamação e não sei o quê. No registro de criação, Davi Miranda aparece como diretor. A filha dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida, figura como secretária. No documento, contudo, uma incoerência chama a atenção. Enquanto Davi registrou naturalidade brasileira, Débora é identificada como britânica. Até nisso já, né? No inventário da morte do pastor, a qual o Metrópolis teve acesso, um registro de casamento indica que Débora, na verdade, nasceu em Vila Maria, em São Paulo, e não no Reino Unido. A reportagem tentou contato com a igreja, mas não obteve resposta até a última atualização dessa reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações. Eles seguem os documentos que eles publicaram aqui. Ao Metrópolis, o advogado Francisco Tenório disse que a imunidade tributária mencionada na Constituição Federal é direcionada aos templos, não aos líderes proprietários das igrejas. Por isso, segundo ele, alguns donos de igrejas mantêm a prática de enviar dinheiro ao exterior. Em geral, esses bens que vocês, jornalistas, conseguem rastrear no exterior são bens que foram obtidos com recursos da instituição religiosa, dízimos, ofertas, recursos de política, lavagem de dinheiro, em alguns casos, que são incorporados ao patrimônio de líderes /donos. Por isso lançam mão de offshores. É a mesma lógica do político corrupto que desvia verbas públicas para agregá-la em seu patrimônio, pontuou. Quem pontuou isso? O advogado da igreja. Não, é algum advogado aqui, não é ligado à igreja, não, acho que entendi errado. O Metrópolis, advogado Francisco Tenório disse que a imunidade tributária é assim, não é ligado à igreja. Aí está explicando o que isso significa, né? Aplicação no exterior. Segundo alguns documentos juntados ao registro de uma das companhias abertas no Reino Unido, rendimentos arrecadados no Brasil foram declarados pela Deus é Amor no país estrangeiro. Um deles, com data de 2007, indica que essa offshore, no nome da instituição, foi abastecida com ao menos 150 milhões de reais no ano. 150 milhões de reais. Cara, é muita coisa. Isso em 2007. A gente está falando de 150 milhões de reais naquele ano, velho. Documentos de 2005 e 2006 também estão públicos nos anos respectivamente, 121 milhões e 128 milhões de rendimentos no Brasil foram aplicados nessa mesma offshore. Em um ano, 128 e 121 milhões. Em 2007, 150. A gente está falando aí de quase 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, em 3 anos. Em 3 anos. Isso é loucura, meu irmão. Enquanto que a igreja tem
talvez uma das igrejas que tem gente mais pobres neste país é a Igreja Deus é Amor. Classes B, C, D, E estão lá. E não estou menosprezando não, pelo contrário. Você sabe que é assim. Aquela senhorinha que é aposentada, que quando recebe, a primeira coisa que faz é o dízimo da igreja. É a oferta para a igreja. Não pode ir para um culto sem uma oferta. Tudo que é campanha que a igreja cria, os membros precisam contribuir. Em um ano, 150 milhões de reais. Em 3 anos, quase 500 milhões de reais. Não, mas aí a dúvida não, né? A grande interrogação é: por que um offshore? Por quê? O que a igreja pentecostal Deus é Amor tem a esconder? Por que usar um paraíso fiscal se a igreja não paga impostos? O objetivo, em tese, seria esse, a menos que tenha algum objetivo escuso, né? Como lavagem de dinheiro e etc. Né? Eu quero acreditar que não. As informações sobre a offshore de Barbados constam em documentos sigilosos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, organização que reúne mais de 600 profissionais e veículos de imprensa no mundo, entre eles o Metrópole. O conjunto dos documentos, batizado de Pandora Papers, reúne 11,9 milhões de papéis obtidos pelo consórcio junto a 14 escritórios especializados na abertura de offshores em diversos paraísos fiscais. Os dados que indicam a abertura de companhias em nome da igreja no Reino Unido podem ser considerados do site oficial do governo. Campanha para a compra de terrenos. Aí que começa, né? As arrecadações, elas surgem a partir daí. Ex-membro da Igreja Pentecostal Deus e Amor, Francisco Tenório, disse que integrou a instituição religiosa de 89 a 2004. O advogado contou que virou a chave sobre problemas que rondavam os bastidores da denominação quando estagiou no Ministério da Fazenda. Abre aspas, tive acesso a informações irrefutáveis de que lideranças importantes da IPDA e de outras grandes igrejas evangélicas estavam faltando com a ética na gestão de suas instituições. A reportagem, Tenório revelou que, enquanto frequentador da igreja, presenciou campanhas para a compra de imóveis. As propriedades, segundo ele, eram anunciadas como sendo para a igreja. Contudo, no momento de registrar a aquisição, a congregação sequer foi mencionada como proprietária, mas sim algum membro da família fundadora. Abre aspas, na IPDA, por exemplo, a antiga sede regional de Santo André, na Avenida 15 de Novembro, foi colocada no nome do falecido Davi Miranda. E essa é uma informação pública que está no inventário dele, fecha aspas, disse o advogado. As propriedades mencionadas no inventário do pastor foram distribuídas entre os herdeiros. Abre aspas, é importante ressaltar que as críticas têm o propósito de corrigir os erros ou pelo menos alertar sobre eles. Ser crítico não significa ser inimigo ou atacar deliberadamente uma instituição. A IPDA, na minha época, também tinha qualidades e coisas boas. A membresia era 99% composta de gente de Deus, humilde e sincera, mas, em muitos casos, enganada por seguir o personagem da liderança, que era muito diferente do líder em sua vida privada. Declarou. Segundo o advogado, que também é autor do livro Direito das Igrejas, além da compra de imóveis, campanhas eram feitas na Deus é Amor para a aquisição de emissoras de rádio. Abre aspas, eu posso falar que na minha época foram adquiridas muitas rádios próprias para a igreja e que fizemos muitas campanhas para arrecadar recursos para a obtenção dessas emissoras, contou. O que eu descobri depois é que essas emissoras foram, na verdade, incorporadas ao patrimônio pessoal da cúpula. Descobri isso da pior maneira durante meu estágio no Ministério da Fazenda. Na época, fiquei decepcionado, pois, sem querer, acabei ajudando a construir um império que nada tinha a ver com os ideais pelos quais eu trabalhei como membro da instituição, desabafou. A reportagem apurou que no nome dos membros da família fundadora há diversas emissoras de rádio registradas, algumas em funcionamento e outras
e análise do Ministério das Comunicações. Quer dizer, já são ali autorizações, já outorgas para funcionar. A Igreja Pentecostal Deus é Amor é considerada uma das mais conservadoras entidades evangélicas. Dentre as proibições impostas para membros estão não assistir TV. Alguém talvez pode pensar agora por quê, né? Não pode ver nem o Jornal Nacional. Não assistir TV, não ingerir bebida alcoólica ou fazer tatuagens. Aos homens é imputada a proibição de ter cabelo longo, barba, bigode e costeleta. Mulheres são proibidas de cortar o cabelo e usar maquiagem. Elas também devem usar uma saia ou vestido que cubra o joelho, ombros, colo e barriga. Essa é a informação publicada pelo portal Metrópolis e mostra, né, como eu disse no começo da reportagem, uma das igrejas mais conservadoras do país, para não usar o termo rígidas, do país, na qual é proibido, por exemplo, como disse bem a reportagem, até mesmo assistir televisão. E aí fica a pergunta, e preciso perguntar, e que alguém da igreja responda para a gente, né? Por que todo esse dinheiro é enviado para um offshore? Por que esse dinheiro não fica aqui? O que a Igreja Pentecostal Deus é Amor tem a esconder? Cara, é lamentável que os membros da Deus é Amor não consigam assimilar o que está por trás disso, né? E durante tantos anos você passa naquela lavagem cerebral que se levantar contra o líder ou questionar alguma atitude do seu líder é questionar a Deus. Entende? Se você questiona por quê? Por que na igreja todo o patrimônio é no nome dos membros da família? Se você fizer isso, você está questionando a Deus. Você não está questionando o seu líder. Você não está questionando a família fundadora. Então as pessoas acabam ficando nessa gaiola mental, achando que não podem questionar, que não podem, e que qualquer erro que a família ela cometa, eles vão responder diante de Deus. Não, quando chegar lá no céu, eles vão responder. Deus é quem vai julgar, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é contribuir, é dar dinheiro a eles, é colocar dinheiro no colo deles. Essa igreja já mostrou diversas vezes, que até mesmo a própria biografia do Davi Miranda precisa ser questionada, né? Precisa ser questionada. Porque em 96 o cara já tinha essa ideia. Porque em 96, onde apenas grandes empresas no país tinham, né, essa necessidade de quando você tem muito lucro, um patrimônio muito grande, tinha essa necessidade de colocar o dinheiro em um paraíso fiscal. É legal? É legal. Claro que é. Mas existe um fim. Quando se faz de forma legítima, existe um fim para aquilo, né? É para que você tenha, muitas vezes, que não pagar tanto tributo e etc. Mas por que uma igreja que é isenta de impostos e sempre foi, desde quando ela foi fundada, por que mandar dinheiro para fora? A Igreja Deus e Amor precisaria, ao menos, emitir uma nota para esclarecer isso. Ao menos explicar, não só para os seus próprios membros, que de onde sai esses 150 milhões por ano, naquela época, não sei se ainda hoje é assim. Mas, cara, se em 2007 a igreja movimentou 150 milhões em um ano, ela recebe, quer dizer, movimentou não, ela enviou para essa offshore. Significa que se ela enviou para lá, ela tem um patrimônio ainda maior aqui, né? Ou um grande patrimônio aqui para gerir, para fazer toda a gestão da estrutura. Então não quer dizer que ela faturou 150 milhões naquele ano, ela pode ter faturado até 200 ou 300. Quer dizer que ela enviou para essa offshore 150 milhões. Se ela envia 150 milhões, então quanto que ela recebe por mês, ou quanto que ela recebia, movimentava por mês naquela época? Talvez hoje não tenha, porque não tem mais a presença, a figura do líder, aquela figura do Davi Miranda. Talvez hoje ela tenha uma queda menor de arrecadação, um pouco menor de arrecadação. Mas ainda assim precisa explicar por que fazia aquilo, ou por que ainda faz isso, por que ainda tem 3 offshores ligadas à família. Por que mandar o dinheiro para fora? O que eles têm a esconder? Manda esse vídeo para alguém que seja da Deus e Amor, para que ele possa assistir isso. Acho que é importante, mesmo que o cara não queira assistir, mas manda lá, só de raiva, manda lá, assiste aqui rapidinho, coisa boa, que é para a pessoa poder se informar, que as pessoas às vezes nem isso elas querem fazer. Elas estão tão fechadas numa gaiola mental que elas não querem se informar. Isso que é muito triste. Então, se você é amigo de alguém que é membro da Igreja Deus e Amor, se você é parente de alguém que é membro da Igreja Deus e Amor, você tem essa missão de levar não só esse vídeo, mas essa informação, para que essa pessoa possa, de alguma forma, despertar
para o lugar onde ela está. Acordar para a vida. Tchau.